O cheiro de maresia e moqueca, que por uma década fora o perfume da vida de Helena, agora era o aroma da perda. Ela ficou parada na calçada, observando os homens da empresa de falências carregarem as mesas e cadeiras de seu pequeno restaurante, o Canto do Mar. Cada panela de barro, cada prato pintado à mão, cada toalha de mesa bordada era um pedaço de sua história sendo levado embora. Seu marido, Roberto, um homem com um sorriso tão vasto quanto o oceano e um talento para os negócios que se revelou uma ilusão, havia morrido 6 meses antes, vítima de um infarto fulminante. A dor do luto já era um oceano, mas as dívidas que ele deixou para trás eram um tsunami, uma onda gigantesca de credores e extratos bancários que ela nem sabia que existiam. Ele havia hipotecado tudo, até a alma do negócio deles, para financiar sonhos que desmoronaram com seu último suspiro. Ao seu lado, seu filho Léo, de 17 anos, assistia a tudo com uma fúria silenciosa. Ele abraçava a única coisa de valor que lhes restara, um estojo de violino de fibra de carbono. O instrumento lá dentro, um violino italiano antigo, fora o último presente de Roberto, comprado em uma rara demonstração de solvência. Para Léo, não era apenas madeira e cordas. Era a última conversa com o pai, a materialização de seu amor e de seu talento. A música era o refúgio de Léo, o lugar onde ele processava o mundo, e agora o mundo estava se calando ao seu redor. A perda da casa, do restaurante, da segurança, o transformara de um adolescente vibrante em um jovem amargo e ressentido, cuja única comunicação era através das melodias melancólicas que extraía de seu instrumento. Despejados e desamparados, eles se viram com apenas 2 malas, algumas caixas de pertences pessoais e o precioso violino. A humilhação era um gosto amargo na boca de Helena. Amigos ofereceram sofás e palavras de pena, mas ela não podia impor a si mesma e a um filho adolescente a ninguém por muito tempo. Foi em um jornal velho, na sala de espera de um escritório de assistência social, que ela encontrou o anúncio. Era curto e frio. Contrata-se cozinheira para fazenda de grande porte no interior. Moradia e alimentação fornecidas. Exige-se seriedade e ausência de vícios. Contato. Fazenda. O silêncio. O nome da fazenda era um mau presságio, mas a palavra moradia era uma tábua de salvação. Com o pouco dinheiro que lhe restava, comprou 2 passagens de ônibus para o coração do Brasil, para um lugar que parecia ser o antônimo de sua vida ensolarada à beira-mar. Era uma aposta desesperada, uma fuga da vergonha e da falência. Enquanto o ônibus se afastava da costa, deixando para trás o azul do oceano, Helena sentiu que estava mergulhando em uma escuridão desconhecida, arrastando consigo a única luz que lhe restava, seu filho e a música trancada em seu estojo de violino. A fazenda O Silêncio fazia jus ao nome. Era uma vasta extensão de terra, um império de pastos verdes e cercas perfeitas que se estendiam até o horizonte. A casa principal era uma fortaleza de pedra e madeira escura, imponente e austera. Havia uma beleza ali, mas era uma beleza fria, organizada, desprovida de alegria. O ar era pesado e o silêncio era tão denso que parecia ter peso físico. Os empregados que passavam por eles no caminho da entrada principal desviavam o olhar, movendo-se com uma pressa silenciosa, como se temessem fazer barulho ao caminhar. O dono da fazenda, Afonso, os recebeu na varanda. Era um homem na casa dos 40, com a postura de um rei e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Seus olhos eram frios e perscrutadores, e eles avaliaram Helena e, em seguida, pousaram com hostilidade evidente no estojo de violino de Léo. «Então vocês são os candidatos», disse ele, a voz um barítono que não admitia réplica. «As regras aqui são simples. Trabalho duro, obediência e, acima de tudo, silêncio. Esta propriedade é um lugar de trabalho e respeito, não de festa. Não tolero música, cantorias, nem mesmo risadas altas. Qualquer violação desta regra resulta em demissão imediata. Estamos entendidos?» Helena, chocada com a frieza da recepção, apenas conseguiu assentir. Léo permaneceu em silêncio, a mandíbula tensa. Afonso os conduziu à cozinha, uma sala enorme, impecavelmente limpa, mas com a atmosfera de um laboratório, não de um coração de lar.
Sua antecessora não entendeu a importância do sossego, disse ele, como se a palavra sossego fosse sinônimo de luto. Ele os instalou em uma pequena casa nos fundos, destinada aos empregados, limpa e funcional, mas completamente desprovida de qualquer toque pessoal. Mais tarde foi Júlio, o velho mestre dos estábulos, um homem de pele curtida pelo sol e olhos gentis, quem lhes contou a história por trás daquela regra opressiva. Era a dona Beatriz, a esposa do patrão. Ele sussurrou enquanto mostrava a Helena a horta da fazenda. Ela era a música desta fazenda, risonha, cheia de vida. Amava cantar, dançar, e o som de um violino a fazia chorar de alegria. Ele contou sobre as grandes festas que o casal costumava dar, com música ao vivo e gente de toda a região. A fazenda não se chamava O Silêncio, chamava-se Fazenda Boa Vista. Há 2 anos ela sofreu um acidente de cavalo, continuou Júlio, a voz baixa e triste. Estava cavalgando à tarde, cantarolando uma de suas canções. O patrão Afonso acredita que ela se distraiu, que a frivolidade dela a fez descuidada. Ele se culpa por não tê-la impedido. Desde aquele dia, ele declarou guerra a tudo que ela amava. A música, a alegria. Ele acredita que matando essas coisas, ele está de alguma forma protegendo a memória dela, ou talvez a si mesmo, de sentir qualquer coisa. Naquela noite, Helena preparou o jantar. Um simples frango assado com ervas, mas feito com o cuidado e o amor que ela colocava em toda a sua comida. Quando Afonso provou, ele parou por um instante. Uma expressão fugaz, quase imperceptível, de algo que não era raiva ou amargura, cruzou seu rosto antes que a máscara de indiferença voltasse ao lugar. Helena e Léo estavam em seu próprio santuário de fantasmas, um lugar governado pelo fantasma de uma mulher que amava a música e por um homem determinado a silenciá-la para sempre. E Léo, sentindo o peso daquela proibição como uma mordaça, sabia que seu violino, a voz de sua própria alma, teria que se tornar um segredo. Os dias em O Silêncio se arrastavam em uma monotonia sufocante. Helena encontrou um pequeno propósito na cozinha. Se Afonso havia proibido a alegria audível, ela a contrabandeava através dos sabores e aromas. Ela assava pães que enchiam o ar com um perfume caseiro, cozinhava ensopados que aqueciam o corpo e a alma e fazia sobremesas que eram pequenos bolsões de doçura em um mundo amargo. Ela percebeu que a comida era a única fresta na armadura de Afonso. Ele nunca elogiava, mas começou a demorar-se um pouco mais na cozinha após as refeições, sob o pretexto de discutir o cardápio da semana seguinte, seus olhos ocasionalmente pousando nos gestos dela com uma curiosidade que ele tentava esconder. Para Léo, a vida era uma prisão. O silêncio da fazenda era um ruído ensurdecedor em seus ouvidos. A necessidade de tocar seu violino era uma dor física. Foi Júlio quem lhe ofereceu uma solução. Há um bosque de ipês bem no fundo do Vale do Rio, disse o velho. Ninguém vai lá. O som se perde na mata. A alma precisa respirar, menino. A sua e a do seu violino. E assim, todos os dias, Léo escapava para seu santuário secreto. Lá, cercado por árvores e pelo som do rio, ele tocava. Tocava as sonatas de Bach, os concertos de Vivaldi, as melodias tristes que compunha em sua própria solidão. A música era sua forma de chorar pelo pai, de gritar contra o mundo, de manter sua própria essência viva. Um dia, enquanto cavalgava pelas fronteiras de sua propriedade, verificando uma cerca, Afonso ouviu. Um som fraco, etéreo, carregado pelo vento. A melodia de um violino. Era tão bela e cheia de dor que o paralisou. A fúria inicial, a reação automática à quebra de sua regra mais sagrada, foi imediatamente combatida por uma pontada de algo que ele não sentia há anos. Uma melancolia doce, uma saudade lancinante de Beatriz. Ele não sabia de onde vinha o som, presumiu que fosse de alguma fazenda vizinha, mas a música o assombrou pelo resto do dia. A vida na fazenda era sustentada por uma hierarquia silenciosa. Irene, a governanta, era a guardiã-chefe das regras de Afonso. Uma mulher magra e de rosto severo, ela via Helena e seu filho como elementos perturbadores. Ela observava cada movimento de Helena na cozinha,
fiscalizava a limpeza da casa dos fundos e olhava para Léo com uma suspeita constante. Ela representava a ordem opressiva que se instalara, uma lealdade cega à dor de seu patrão. A subtrama que tecia a tensão na fazenda vinha da água. Uma seca prolongada estava castigando a região, e o riacho que abastecia os bebedouros do gado de Afonso estava diminuindo a um ritmo alarmante. Afonso suspeitava de seu vizinho, um homem ganancioso chamado Valdemar, de desviar ilegalmente o curso da água em sua nascente para irrigar suas próprias plantações de soja. Isso forçava Afonso a passar ainda mais tempo no campo, lutando para manter seu rebanho hidratado, deixando a casa principal sob o domínio silencioso de Irene. A conexão entre Helena e Afonso cresceu em momentos roubados. Uma noite, ele a encontrou na cozinha, tarde da noite, chorando baixinho sobre uma foto gasta de Roberto. Ele não disse nada. Apenas pegou 2 xícaras e serviu café para ambos, sentando-se em silêncio à mesa com ela. Naquele gesto, eles compartilharam a linguagem universal do luto. Ele via nela um espelho de sua própria perda, e ela começava a ver o homem quebrado sob a casca do tirano. Helena, através de suas conversas com Júlio e outros empregados mais antigos, começou a pintar um quadro mais completo de como a fazenda costumava ser. Eles falavam com saudade das festas juninas, das rodas de viola ao redor da fogueira, da alegria contagiante de Beatriz. Os empregados, embora temessem a fúria de Afonso, sentiam falta da vida que lhes fora roubada. Eles viam em Helena e em seu filho uma fagulha daquele tempo perdido e secretamente torciam por eles. A comida de Helena se tornou um pequeno ato de resistência diária, um lembrete de que a vida podia ter sabor, mesmo no meio do silêncio forçado. E a música secreta de Léo, flutuando ocasionalmente do bosque distante, era como uma oração, uma esperança sussurrada de que a alma da fazenda Boa Vista ainda não havia morrido completamente. A tensão na fazenda, que fervia lentamente sob a superfície, estava prestes a explodir. O catalisador foi o festival anual de música e colheita da cidade vizinha. Para a maioria das fazendas da região, era o ponto alto do ano, uma celebração de trabalho duro e comunidade. Na fazenda, o silêncio era um tabu. Antes da tragédia, Beatriz e Afonso eram os anfitriões do evento de abertura, uma grande festa que atraía pessoas de todos os cantos. Agora, Afonso não apenas se recusava a participar, como proibia explicitamente qualquer um de seus empregados de comparecer. É um dia de trabalho como qualquer outro, ele decretou, o rosto mais sombrio do que o normal. Para Léo, a notícia do festival foi como um vislumbre de um mundo normal, um mundo de luz e som que lhe fora negado. Ele soube que haveria um palco aberto, uma chance para músicos amadores se apresentarem. A necessidade de tocar para outras pessoas, de compartilhar seu talento, de se sentir vivo novamente, tornou-se uma obsessão. Era mais do que um desejo. Era uma necessidade de sua alma. Ele decidiu, em um ato de desafio adolescente e desespero artístico, que iria. Ele confidenciou seu plano a Helena. Ela ficou dividida entre o medo da ira de Afonso e o desejo de ver o filho feliz. É perigoso demais, Léo, ela implorou. Ele nos expulsa sem pensar 2 vezes. E o que seria tão ruim nisso, mãe? Ele retrucou, a amargura em sua voz aferindo. Sairíamos desta prisão silenciosa. Eu não aguento mais. Ele não pode me proibir de respirar. E música é como eu respiro. Vendo a dor nos olhos dele, ela cedeu, ajudando-o a planejar sua fuga secreta, rezando para que não fossem descobertos. Mas eles eram vigiados. Irene, a governanta, com seus olhos de falcão, notou a agitação de Léo, os sussurros entre ele e a mãe. Na noite do festival, ela o viu sair furtivamente da pequena casa, o estojo do violino nas costas, e correr em direção à estrada. Com uma satisfação maliciosa, ela foi diretamente ao escritório de Afonso. "Patrão", disse ela, a voz cheia de falsa preocupação. A cozinheira e seu filho. Eles o desafiaram. O rapaz fugiu para o festival com aquele instrumento. E ela o ajudou. A fúria de Afonso foi vulcânica. A desobediência era uma afronta direta. O violino, o símbolo de tudo o que ele havia banido,
estava sendo levado para uma celebração, zombando de sua dor. Ele marchou até a casa dos fundos, o rosto como uma nuvem de tempestade. Helena, que estava na varanda, o coração na mão esperando pelo retorno de Léo, viu-o chegar e soube que tudo estava perdido. Como ousa? Ele rosnou, a voz tremendo de raiva. Como ousa trazer essa desordem para a minha casa? Para o lugar onde minha esposa morreu? Eu a acolhi, dei-lhe um teto e você desrespeita minhas regras, minha dor, a memória dela. Ele é só um menino, Afonso. Ele só quer viver. Helena gritou de volta, as lágrimas brotando. Você não pode aprisionar a todos em seu luto eterno. Fora! Ele gritou, apontando para a escuridão. Peguem suas coisas. Quero vocês fora da minha propriedade ao amanhecer. Fora! Ele se virou e foi embora, deixando-a devastada. Não era apenas a perda do emprego e do teto, era a injustiça brutal, a maneira como ele transformara seu luto em uma arma para ferir os outros. Naquele momento, ela o odiou. Odiava sua dor, sua rigidez, sua recusa em ver além de seu próprio sofrimento. Enquanto essa tempestade emocional assolava a casa principal, uma crise real se desenrolava nos campos. A sabotagem de Valdemar, o vizinho, finalmente atingiu seu ponto crítico. O desvio ilegal de água, combinado com a seca, criou uma pressão insustentável no antigo sistema de irrigação da fazenda. Um cano-mestre, o principal que levava água para os pastos mais distantes, explodiu com a força de uma bomba. Um geyser de água lamacenta jorrou no ar, inundando um campo e, pior ainda, cortando o fornecimento de água para centenas de cabeças de gado. Em questão de horas, os animais começariam a sofrer os efeitos da desidratação sob o sol impiedoso. Afonso, ao receber a notícia por rádio, correu para o local, sua crise pessoal agora eclipsada por um desastre iminente que ameaçava o sustento de sua fazenda. O amanhecer chegou frio e cinzento, espelhando o humor de Helena enquanto ela e Léo arrumavam suas poucas coisas. A humilhação era profunda, e o futuro, uma tela em branco aterrorizante. Foi quando Júlio apareceu na porta, o rosto envelhecido marcado por uma decisão difícil. Eu não posso deixá-los ir embora assim, disse ele, a voz embargada. Há algo que o patrão não sabe, que ninguém teve coragem de lhe contar. Ele se sentou à pequena mesa da cozinha. Dona Beatriz, o acidente não foi por distração. Helena e Léo pararam o que estavam fazendo e olharam para ele. Naquela tarde, continuou Júlio, o filho pequeno de um dos nossos vaqueiros, o Zé, foi picado por uma jararaca no campo. A casa deles fica longe. Zé entrou em pânico. Dona Beatriz ouviu os gritos. Ela não hesitou. Montou em Ventania, seu cavalo mais rápido, e galopou para buscar ajuda na cidade, enquanto mandava outros ajudarem a criança. Ela estava cantando sim, mas não por alegria. Era para dar coragem a si mesma, para não pensar no pior. Ela forçou o cavalo ao limite, em um terreno difícil. Ventania tropeçou em um buraco. Foi por isso que ela caiu. Júlio enxugou uma lágrima com as costas da mão calejada. Ela não morreu por causa da música, Dona Helena. Ela morreu tentando salvar uma criança. Ela morreu como uma heroína. Mas o patrão, ele estava tão cego pela dor que nós tivemos medo. Medo de que sua raiva o fizesse culpar o Zé, a criança qualquer um. Então, nós nos calamos. A revelação pairou no ar, mudando tudo. A raiva de Helena por Afonso se dissipou, substituída por uma onda avassaladora de compaixão. Ele não era um monstro. Era um homem que havia construído toda a sua vida nos últimos 2 anos sobre uma mentira trágica. Ela olhou para Léo, cujos olhos estavam arregalados. Ele entendeu. Sem dizer uma palavra, ela deixou a mala no chão. Não vamos a lugar nenhum, disse ela. Ele precisa saber a verdade. Ela não caminhou. Ela marchou, através dos campos, em direção ao local onde o cano estourado criara um pântano de lama e desespero. Afonso estava lá, coberto de barro, gritando ordens para uma equipe de trabalhadores desmoralizados que lutavam em vão contra a força da água. A cena era de caos. Afonso! Ela gritou ao se aproximar. Ele se virou, os olhos vermelhos de exaustão e raiva. Eu disse para você ir embora.
Ele berrou. Você vai me ouvir. Ela gritou de volta, sua voz ecoando pelo campo. Você vai ouvir a verdade sobre sua esposa. Em frente a todos os empregados, que pararam para observar, Helena contou a história que Júlio lhe revelara. Ela falou da picada de cobra, do pânico, do galope desesperado de Beatriz, de seu sacrifício. Afonso ficou imóvel, o rosto perdendo toda a cor. As palavras de Helena o atingiram, quebrando a casca de sua dor, expondo a ferida por baixo. A base de seu luto, a crença de que a alegria de sua esposa a matara, desmoronou em um instante, deixando-o em queda livre. Foi nesse momento de silêncio atordoado que outro som surgiu. Suave, a princípio, depois crescendo em força e paixão. Era a melodia de um violino. Léo havia retornado. Tendo ouvido sobre a crise na fazenda, ele voltou correndo, encontrando a cena dramática. E ele fez a única coisa que sabia fazer. Ele tocou. Não tocou uma música alegre ou festiva. Tocou o adágio de Albinoni, uma peça de uma beleza tão profunda e dolorosa que parecia dar voz a todos os corações partidos naquele campo. E então, o que aconteceu chocou a todos. Afonso, o homem que baniu a música, que odiava o som de um violino, não gritou. Ele não quebrou o instrumento. Ele largou as ferramentas que segurava, caiu de joelhos na lama e chorou. Soluçou abertamente, os ombros tremendo com o peso de 2 anos de luto não processado, de uma culpa mal direcionada, de um amor profundo. A música de Léo não era uma afronta à sua dor, era a trilha sonora dela. Era uma permissão para sentir. Aquele som, a combinação da verdade nua e da música comovente, operou um milagre. Os trabalhadores, vendo a vulnerabilidade de seu patrão e movidos pela melodia, se uniram com um novo propósito. A liderança não vinha mais do medo, mas da empatia. Trabalhando em conjunto com uma energia renovada, eles conseguiram improvisar um concerto, estancando a água e salvando o dia. Mais tarde, com o sol já se pondo, Afonso, ainda manchado de lama, aproximou-se de Helena e Léo. Me perdoem, disse ele a voz rouca. Eu estava cego. Por favor, fiquem. 6 meses depois, a placa na entrada da fazenda havia sido trocada. Em letras de madeira nova, lia-se: Fazenda Boa Esperança. O silêncio fora banido. Risadas de crianças ecoavam perto das casas dos trabalhadores. Nas noites de sábado, os homens se reuniam ao redor de uma fogueira e o som de uma viola preenchia o ar. Afonso reinstaurou o festival anual, não mais como uma memória dolorosa, mas como uma celebração da vida e do heroísmo de Beatriz. O palco principal foi montado no grande gramado em frente à casa, e a atração principal foi Léo, cujo talento agora era o orgulho de toda a região. Na noite do festival, enquanto a música animada flutuava pelo ar, Afonso e Helena estavam na varanda, observando a celebração. Ele segurou a mão dela, um gesto que se tornara natural e confortável. Os fantasmas não haviam desaparecido completamente, mas agora, eles não assombravam mais a casa. Dançavam com a música, integrados à tapeçaria de uma nova vida. Afonso olhou para Helena, os olhos finalmente livres da sombra do passado, e sorriu. Naquela fazenda, renascida das cinzas do luto, a música não era mais proibida. Era a prova de que, mesmo após o silêncio mais profundo, a vida sempre encontra uma maneira de cantar novamente.